Um dos mais importantes documentários sobre o Holocausto, o Shoah, foi exibido no MIS. Com a iniciativa do Stand With Us Brasil, CONIB e FISESP, o documentário Shoah foi lançado em 1985 e já passou por 14 países. Com mais de 9 horas de duração, foi dividido em 4 apresentações no Museu da Imagem do Som. A gente recentemente conseguiu acesso a um vídeo do Shoah Foundation, a qual o meu avô, Chaim Leist, ele conta a história dele. E a gente não tinha acesso a esse vídeo e a gente conseguiu traduzir esse vídeo para o português. Ele tem hoje em dia legendas e ele conta toda a história do Holocausto, antes, depois, durante o Holocausto. Meu avô é sobrevivente de Sobibor. E depois que eu vi esse vídeo, realmente, dentro do Stand With Us, a equipe do Stand With Us falou: a gente precisa fazer alguma coisa com maior magnitude em relação ao Holocausto. O filme, o documentário do Cloud, é um documentário que é um marco, que acho que no Brasil nunca teve uma exibição em tela grande, em cinema, desse documentário. E eu acho que é uma iniciativa perfeita, a Federação de São Paulo, a CONIB e a gente, o Stand With Us, trazer para a sociedade civil, dentro de uma instituição que não é judaica, como o MIS, mostrar esse filme para ficar para o marco de São Paulo e levar também para outros estados também. Um ano da morte do Claude Lanzmann, que eu acho que é uma marca. O Claude Lanzmann foi um grande cineasta e a grande obra-prima dele foi a Shoah, que é um documentário de 10 horas praticamente de duração. Então a ideia surgiu do Stand With Us, que chamou a Federação, a CONIB e outras instituições a participarem. E sempre que a gente pode colocar o tema do Holocausto por uma população maior é importante. O Holocausto terminou há tão pouco tempo e infelizmente já tem grupos neonazistas no mundo e negacionistas do Holocausto. Então é fundamental um evento desse aqui no MIS, com tanta gente formadora de opinião assistindo, para que o tema do Holocausto não morra jamais. Um filme que é mais do que um simples filme, né? Ele é uma obra definitiva sobre o assunto. Então a Simone de Beauvoir, que era muito próxima do Lanzmann, falou que logo quando acabou a guerra houve uma avalanche de livros, depoimentos sobre a vida nos guetos, a vida nos campos. Falou, e depois quando esse filme saiu a público, ela falou, a gente viu que a gente não sabia nada. Então é importante que São Paulo conheça isso, que as novas gerações conheçam essa obra-prima. É muito importante trazer esse documentário para o MIS. O MIS é um museu público, todas as pessoas têm acesso e é muito importante que esse tema do Holocausto não seja nunca esquecido. O filme resiste ao tempo. Claude buscou detalhes sobre o Holocausto, entrevistou sobreviventes, ex-oficiais do partido de Hitler e até maquinistas que conduziam os trens à morte, levando 10 anos para a realização deste documentário. É um filme que é como se fosse mesmo uma aula de tudo que aconteceu, não de tudo que aconteceu, mas de grande parte do que aconteceu naquela época. E eu acho assim, é muito importante, atual, porque a gente vê, né, que o antissemitismo ainda existe, ele está em alta de novo na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem ouvido notícias vindas da Argentina, de tantos lugares. Então é muito interessante pensar, né, que ele foi um visionário mesmo, mas ele lutou porque ele sabia que seria um documento tão importante como, de fato, hoje em dia, quase 25 anos depois, se provou que é um documento indispensável mesmo. I've watched the film more than once already. It's a long and a very hard film to watch. But in Israel, in every Holocaust Remembrance Day, which is on a different day, it's 1 week before the Day of Independence of the State of Israel. For many years, before we had many channels on the cables, when we used to have just one cable, one channel, they used to screen this movie every year. So every Israeli almost have seen this masterpiece, and I'm very happy that this project came to the opportunity to be screened here at MIS. Esse trabalho foi revolucionário na documentação do que foi o Holocausto, a utilização de testemunhos e, obviamente, o fato de ser provavelmente o documentário mais longo produzido sobre o tema, tanto que nós estamos vendo aqui hoje. A primeira parte, ele foi dividido em 4 partes para se tornar palatável para o público. Qual foi a parte que mais marcou para você? Eu acho que
As partes mais marcantes são aquelas que trazem os testemunhos mais dolorosos. Então, em todos esses filmes que trazem experiências pessoais, eu acho que tentar imaginar e se colocar no lugar das vítimas é o que realmente faz a diferença. A sessão foi aberta ao público e a sala ficou lotada. Eu acho o Holocausto um evento fundamental para se entender muita coisa do que a gente viveu, do que a gente vive e do que a gente tem que evitar viver novamente, né? Talvez o evento mais terrível da história da humanidade, que mostra do que o ser humano é capaz em determinadas situações. Então é um alerta, né? É um alerta terrível, mas é um alerta que tem que estar sempre sendo discutido e visto e revisto para que a gente não repita os mesmos erros. É impressionante como a gente repete historicamente erros impensáveis, assim. Então a nossa esperança é que de alguns a gente consiga se livrar. Eu fiz um documentário, né, chamado Esse Viver Ninguém Me Tira, que tem a ver também com essa história, conta a história da Dona Araci, que de alguma maneira ajudou alguns judeus a se livrarem desse horror. É muito estranho você pensar nessa vontade de exterminar um povo, de uma nação. Então eu nunca vi esse documentário. Mas eu estou muito nessa expectativa de, mais uma vez, me confrontar com esse tema. Eu acho tão importante, sabe? A gente não esquecer. É muito difícil, mas é muito importante. Como é que pode, né, o ódio chegar a esse ponto? E não é uma coisa que está no passado, é uma coisa que está aí à espreita.